Hoje completa uma semana que o consignado para quem tem carteira de trabalho assinada começou. Será que muitos trabalhadores estão procurando esse serviço disponibilizado pelo governo federal? Vamos saber agora então detalhes sobre isso? Vou trazer a Maria Maciel ao vivo, porque me parece que muitos trabalhadores, Maria, já estão procurando esse tipo de empréstimo, até porque os juros são pequenininhos e facilita então o crédito, não é isso, Maria? Isso mesmo, Wilson. Olha, para você ter uma ideia, né? Nessa primeira semana foram firmados 193 mil contratos, né? Pouco mais de 193 mil contratos. Só que a procura, né, das pessoas que foram lá, fizeram a simulação para receber a proposta, passou de 11 milhões. Então, por aí você vê que a procura realmente está grande. Agora, o que fazer, né? Quais são os critérios para pegar esse empréstimo? Será que vale a pena? É importante tomar certos cuidados, né? Porque a gente vai ter também, logo no final do mês, né, de abril, a entrada de grandes bancos também nessa modalidade. E é sobre isso que eu converso agora com a Ana Clara Barros, que é contadora, para trazer então essas informações, né? Pelo visto, muita gente precisando de dinheiro, correndo atrás desse empréstimo. Boa tarde. Boa tarde, Maria. É isso mesmo, o pessoal está encantado com essa novidade, né? Todo mundo correndo para poder tirar, e é por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre ter paciência, planejar um pouco para poder estar olhando se tem direito a esse dinheiro, quanto é que fica a taxa de juros, se encaixa no orçamento desse trabalhador, está tirando esse empréstimo através da carteira de trabalho digital. Agora, MEI também tem direito, empregados domésticos, e isso tem facilitado também, por isso também o tamanho dessa procura. Então, a informação que está sendo passada, que todo mundo está em dúvida, é: MEI tem direito? Quem tem direito a esse empréstimo consignado é quem tem carteira assinada. Então, trabalhador com carteira assinada, empregado doméstico com carteira assinada, trabalhadores rurais com carteira assinada têm direito sim. E o empregado do MEI com carteira assinada também tem, porque o MEI ele pode contratar o empregado, assinar a carteira dele, e esse empregado tem direito. Para ele, enquanto pessoa jurídica, não. Exato. O MEI, só sendo MEI, não tem direito porque ele tem um CNPJ ativo, ele é proprietário desse CNPJ. Ele teria direito sim, ele tem um MEI, mas ele também trabalha com uma carteira assinada em outro local, por exemplo. Aí ele tem sim direito de tirar, mas só como MEI ele não tem acesso, porque ele não tem a carteira assinada. Como é que está essa taxa de juros, os bancos enviando essas propostas, né? As pessoas já conseguem ter esse dinheiro na conta, né? Aprovando, aceitando, firmando esse contrato. Isso, as taxas elas estão variando bastante, desde 2% até 6%, depende muito do perfil do trabalhador. Eles vão estar analisando qual o salário que aquele trabalhador está recebendo, porque agora os bancos têm acesso ao E-Social, onde constam os dados do trabalhador. Ele vai ter acesso a quanto tempo de empresa aquele trabalhador tem, para aí ele formular uma proposta, e vai variar a taxa de juros de acordo com esses dados. Então, varia muito de pessoa para pessoa, mas está entre 2% e 6%. Agora, eu já ouvi gente dizer, mas eu fui lá para simular, disseram que para mim não está disponível. O que tem acontecido? É em relação ao banco? Podem ser várias possibilidades. Uma delas é que os sistemas eles ainda estão instáveis. Muita gente ela realmente tem a carteira assinada, ela realmente tem tempo de empresa, tem aquele salário, tem direito, mas os programas, tanto da CTPS, quanto o E-Social, quanto os sistemas dos bancos ainda estão se adaptando a essa nova ferramenta, então estão ocorrendo muitos erros. Então a pessoa vai lá, sabe que tem direito, tem a carteira assinada, mas não está conseguindo simular. Então ela tem que aguardar um pouco até os sistemas normalizarem e tentar novamente. Outros casos são esses: a pessoa tem um MEI, tem uma carteira que já foi assinada e não é mais, entrou lá, mas não está conseguindo porque no momento ela não tem direito mais. O cuidado que o trabalhador deve ter é justamente porque se trata de um empréstimo. Ele vai ter esse desconto mensalmente no seu contra-cheque, né? E vai ser um dinheiro a menos no seu orçamento. Exatamente, né? Segundo as estatísticas, pelo menos 45,8% dos brasileiros eles não têm controle do próprio orçamento. 70% gastam o salário inteiro ou até mais do que ele recebe. E 70 milhões de brasileiros estão endividados, estão com o nome sujo, eles não têm o controle sobre o orçamento deles, sobre o próprio salário. Então, é muito importante ele estar fazendo um planejamento antes de estar entrando aí. Por quê? São 35% de limite do salário dele que pode ser descontado
na parcela desse empréstimo. Então, vai ser 35% a menos do salário mensalmente. Ele vai ter que estar cortando um outro gasto, porque se ele já vive no limite, ele vai pegar esse crédito, mas no próximo mês ele já vai ter a parcela, que a partir do próximo salário já vai começar a ser descontado. Então, ele tem que estar ciente que o salário já vai vir menos 35%. Tem que estar ciente de esse dinheiro não é interessante para estar pagando despesas correntes, porque tem os juros, o dinheiro vai acabar e você vai continuar pagando. Ele é interessante para assuntos pontuais, para um investimento, uma aquisição, um financiamento de um imóvel, uma coisa mais pontual, que talvez a taxa de juros seja mais em conta, pegando o empréstimo, do que se fosse financiar em outro local, por exemplo. Então, o planejamento é muito importante. Só para a gente encerrar, o que muda com a entrada desses grandes bancos também nessa modalidade agora no mês de abril? Pronto, a partir de 25 de abril, grandes bancos, eles optaram por entrar nesse empréstimo consignado apenas nessa data, porque eles estão esperando os sistemas estabilizarem, a quantidade de propostas estabilizar também, no caso, a quantidade de simulações, para eles poderem estar ofertando com mais calma novas propostas. Então, esses grandes bancos, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Nubank, eles podem acabar ofertando taxas de juros menores do que os que estão atualmente. Então, esse tempo, até lá, é o tempo do trabalhador se programar, se planejar, fazer o seu orçamento, os cálculos, para ver se de repente não é mais vantajoso aguardar esses bancos entrarem com sistemas estabilizados e talvez propostas mais interessantes. Ok, muito obrigada, Ana Clara, pelas informações e esclarecimentos importantes sobre esse novo consignado, né, para quem tem a carteira assinada aí pela CLT. Como ela falou, é importante ver realmente a necessidade. Se não tiver uma necessidade, não vale a pena aí fazer uma dívida, né, ter o salário comprometido com o empréstimo, né, sem uma necessidade real. Então é importante esse planejamento financeiro. É com você aí no estúdio, Wilson. Muito bem, Maria, uma prestação de serviço importante para todos nós trabalhadores. Agora, eu queria aproveitar que a Ana Clara está do seu lado aí. A pergunta que todo mundo fica nessa dúvida é exatamente essa. Quer saber quanto pode ser, inclusive, disponibilizado do salário para fazer o empréstimo? Quanto por cento? 70% do salário? Quais valores? Tem limites? Não tem? É o que a população está querendo saber em relação a isso. E a gente entender que tudo tem, lembrando que você vai pegar o empréstimo e vai ter que pagar. Ana Clara, o Wilson está perguntando o seguinte, a gente dá um exemplo para quem está em casa, então ele pode comprometer até 35% do salário. Vamos pegar um exemplo então aí que você possa dizer com relação ao salário, quanto é que vai ser descontado, qual o valor que ele poderia pegar? Vamos dar um exemplo na prática. O trabalhador recebe 2 mil do salário líquidos, porque esse desconto é no salário líquido, já descontando o INSS, já descontando o FGTS. Então o banco ele vai lá, o trabalhador faz uma simulação através da carteira de trabalho digital, o banco vai lá, analisa essa simulação e vai ver, ele recebe R$2.000. Eu posso descontar até 35%, já incluindo os juros no valor base. Então, ele pode ser descontado até R$700 do salário desse trabalhador. Ele nem vai receber na conta, ele já é retido direto no sistema do E-Social e o trabalhador vai receber R$700 a menos. E aí ele poderia pegar um empréstimo de quanto, por exemplo? Não tem limite atualmente determinado para esse empréstimo, mas muita gente está simulando R$10.000, por exemplo, e o banco ele vai analisar e não quer dizer necessariamente que ele vai aceitar o valor completo. A taxa média que está dando de retorno é 6 mil, o valor médio, no caso, é R$6.500 de retorno que os bancos estão oferecendo de valor para esse empréstimo. Ok, obrigada mais uma vez. Então é isso, né? Os valores devem girar em torno realmente desses valores, né? A grande maioria, né, da população ganha aí entre um salário e meio, então deve ficar mais ou menos, Wilson, nessa faixa aí, hein? Entre 5, 10 mil reais no máximo. É com você aí no estúdio. Obrigado, Maria. Agradeço a Ana Clara também pelas explicações bastante. O exemplo dela foi fantástico. É para poder fazer essa simulação para o trabalhador entender que ele só pode, então, comprometer o salário dele com prestações mensais para o empréstimo que ele precisa de até, por exemplo, 35% do seu salário. Porque senão, se você deixar, a pessoa é capaz até de comprometer o salário inteiro e depois vai pagar as contas para comer e tudo mais. Não dá, né? Então, é uma forma de segurança, o governo dá uma oportunidade que você faça o seu empréstimo e que aquela prestação do seu empréstimo, ela só pode comprometer até 35% do valor total do seu salário. Entendeu?
Muito bem. Obrigado, Maria. Obrigado, Ana Clara. Muito bem, importante. E continuo dizendo, só faça empréstimo se você estiver numa situação muito complicada. For uma questão de saúde urgente, se for para fazer um investimento para você ganhar mais dinheiro, ótimo, né? Se for para alugar, por exemplo, uma motocicleta que você quer para fazer, então, aí o transporte de entregas, para ganhar um dinheirinho, aí beleza, vale a pena, tá bom? Outras coisas, é bom pensar, replanejar, planejar e ficar atento para não ser somente na folia, né?